Espero que sim. Vamos então continuar com o nosso estudo de perturbações espirituais. Hoje é a nossa 7ª aula. Olha só que beleza, hein? E nós vamos estudar hoje o capítulo 10. Quem já leu viu que esse capítulo é basicamente um diálogo entre o obsessor e o missionário Macário. Então, eu coloquei aqui pra gente algumas partes importantes desse diálogo, tá bom? Pode parecer um pouco chata essa aula de hoje, porque se constitui basicamente nisso, né? Na fala entre os dois, mas é muito importante que a gente estude ele direitinho, sem pressa, por isso que nós vamos estudar somente o 10, tá bom? Ninguém tá com pressa aí de acabar o livro, né? E, na verdade, eu já tô assim triste em pensar que ele pode acabar. Nós já avançamos mais da metade dele e é um livro assim tão bom, né, para nós espíritas e não espíritas também. É um livro muito bacana mesmo. Então, vamos estudar devagarzinho esse diálogo. Hoje também tem um pouquinho de história. Nós vamos entender tudo juntos hoje, tá certo? Ótimo. Bom, vamos relembrar o que aconteceu. Nós vimos que tinha um centro espírita sendo atacado por legiões das trevas anticristo. Ok. Essa sociedade espírita em especial estava passando por um momento muito difícil e dentro dela tinham grupos rivais. A espiritualidade, numa tentativa de resgatar aquele centro espírita, fez com que eles, quando dormissem, fossem em espírito lá para o centro para participar de uma reunião mediúnica que iria acontecer. Antes dessa reunião mediúnica começar, o clima estava bem tenso. As pessoas estavam vendo, olha, tô vendo aquela pessoa que eu não gosto, então não estava um clima legal. Iria acontecer um trabalho mediúnico, eu já falei isso. Iria acontecer um trabalho mediúnico. Então os médiuns estavam posicionados ali ao redor da mesa e tal, esperando o momento certo. De repente entra um espírito de luz, um missionário chamado Macário. E ele, junto com seus discípulos, entram assim no salão, vão atravessando e só a energia dele muda completamente o ambiente. E as pessoas começam a ficar mais sintonizadas com a espiritualidade maior que estava ali. Nosso capítulo começa a partir desse momento. Então, tem uma prece, né, para começar os trabalhos. De repente, todo mundo começa a escutar um tumulto, vozes gritando em um idioma oriental, um idioma diferente, igual vândalos, uma bagunça mesmo. De repente entra no salão vários espíritos, gritando, falando um monte de impropérios. E entre eles destacava-se um que estava assim na frente, o líder realmente, que ele não disfarçava sua ira, não disfarçava o seu ódio de estar ali. Eram espíritos de uma vibração realmente muito baixa. E por isso iria acontecer o diálogo com eles através de um trabalho mediúnico, do lado espiritual. Porque, como eu já expliquei em uma aula anterior, a espiritualidade se utiliza desse fenômeno, né, da psicofonia, entre outros, em situações como esta, onde o espírito tem uma vibração muito baixa ou quando o espírito tem uma vibração muito alta. No caso em especial, nesse caso que nós estamos estudando, eram espíritos que tinham sido evocados para estarem ali. E o seu teor de vibração era bem baixo. Então, eles iriam se comunicar melhor através de um aparelho mediúnico. Até para eles mesmos receberem aquele choque anímico, iria facilitar a comunicação. Certo? Bom, então tinha esse líder que se destacava pela sua ira, pela sua raiva de estar ali.
e tinha uma médium que também estava se destacando pela sua concentração, pela sua psicosfera mais equilibrada, e aí ele se aproximou dela para comunicar. Não, nada de livre e espontânea vontade, tudo programado pela espiritualidade. É como um trabalho de desobsessão. Já participaram? Onde em uma salinha ficam os médios junto com os doutrinadores, e aí o dirigente do trabalho lê o nome da pessoa que está ali na sala ao lado estudando, e aí vem os espíritos que estão acompanhando aquela pessoa. Muitos começam falando assim: o que eu estou fazendo aqui? Por que vocês me trouxeram aqui? Então ele não vai por livre e espontânea vontade. É como se fosse uma evocação mesmo. Então, foi o que aconteceu ali. Então, bom, os médios estavam ao redor da mesa, então, todo mundo bem concentrado, preparado para o trabalho. E a irmã Vicenza iria ser a responsável por transmitir a comunicação daquele líder, daquela comunidade ali anticristo que atacava o centro. Então, as vibrações dela, dessa médium, começou a envolver ele e ele se sentiu como fosse um imã, atraído para ali, mesmo sem querer. Atraiu ele para perto dela para começar a incorporação. Então, eis que a médium incorpora. Ele, o obsessor, ele ergue ela numa atitude bem agressiva, bem grosseira, gritando palavras no seu idioma. E ninguém entendia nada ali. Nesse momento, Miranda observa que a parte do cérebro da médium chamada área de Broca, que é a parte do cérebro humano responsável pela expressão da linguagem, essa partezinha da médium começa a adquirir uma luminosidade peculiar. Começa realmente a brilhar. E após isso, a comunicação se dá em língua portuguesa. Olha só que fenômeno interessante. O que a gente entende disso? O comunicante, o obsessor, ele continuava utilizando a língua própria dele de comunicação. Mas ela era decodificada automaticamente, desde que a comunicação é sempre mental. São pensamentos que estão interligados. Eu sou a médium. Eu vou dar um exemplo para vocês. Sou a médium. Preciso dar uma comunicação mediúnica. Então, o meu perispírito vai se afastar um pouquinho. O perispírito comunicante vai vir e ele vai falar o que quer para o meu perispírito, que vou transmitir para o meu corpo. Numa coisa assim de milésimos de segundo, e comigo no comando. Muita gente acha que o espírito entra dentro do corpo da pessoa e toma de conta. Não funciona assim. É uma comunicação via pensamento. Então, vai vir dele para mim. Ele fala com o perispírito, o meu perispírito vai traduzindo e sai no meu corpo. É assim que funciona. Eu separei um pedacinho, um trechinho do livro dos médiuns para a gente poder entender um pouquinho melhor a respeito dessa questão da comunicação em outro idioma. Kardec pergunta o seguinte para os espíritos, isso lá do livro dos médiuns, tá bom? A aptidão de certos médiuns para escrever numa língua que lhes é estranha. Aqui ele está falando escrever, mas também pode ser incorporação, pode ser outra coisa também, tá bom, gente? Bom, a aptidão de certos médiuns para escrever numa língua que lhes é estranha não provirá da circunstância de ter sido familiar essa língua em outra existência e de haver guardado a intuição dela? O que ele está querendo saber? Por exemplo, eu sou uma médium de incorporação e vem um espírito americano.
dialogar. E aí eu começo a falar em inglês. Isso quer dizer que numa outra existência eu falava inglês e está no meu subconsciente? Isso que Kardec quer saber. É sempre assim? Os espíritos respondem: é certo que isso pode se dar, mas não constitui uma regra. Então pode ser que eu estou incorporando um espírito falando inglês. Pode ser que em outra vida eu fale inglês, ou pode ser que não. Não é uma regra. Olha o que eles ainda falam. Com algum esforço, o espírito pode vencer momentaneamente a resistência material que encontra. É o que acontece quando um médium escreve na língua que lhe é própria palavras que não conhece. Por quê? Porque a comunicação, gente, ela é realmente mental. Chico Xavier psicografou em várias línguas e ele só tinha até a 4ª série. Psicografou em inglês ao contrário, né? Então, é um fenômeno muito rico. Bom, entendido essa parte, se não tiver entendido, se não tiver sido clara a minha explicação, me procurem, tá bom? Para a gente poder pesquisar mais, esclarecer melhor vocês. Então o obsessor começa, estava falando numa língua oriental e de repente em português. Vamos então, começando o diálogo entre Macário, o espírito missionário, e aquele líder da região trevosa. Ele começa assim: desde quando o profeta iniciou a pregação da doutrina da verdade, que o mundo tem sede de segurança que ela pode oferecer. Em nome de Alá, Mohammed foi o último e mais perfeito mensageiro do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que nós veneramos e iremos implantar no mundo moderno, seja qual for o tributo que tenhamos que oferecer. Vamos entender um pouquinho do que ele estava falando. Para os muçulmanos, então a gente já entende aí que se trata de um espírito com a religião muçulmana. Para eles só existe um Deus cujo nome é Alá. E o último profeta para eles foi Mohammed ou Maomé. A gente traduz como Maomé. Para eles, Maomé não é Deus, mas um homem que, por intermédio de Alá, revelou sua vontade ao mundo. Maomé, ele é reverenciado pelos islâmicos, mas não adorado. Todos e tudo depende de Alá. Então, trata-se ali de um espírito com a religião islâmica. E eles sabem que Jesus existiu, eles não são contra Jesus, nem nada do tipo. A raiva deles é que o contrário aconteceu. Os cristãos perseguiram, né, os muçulmanos, os judeus, enfim. Ele continua falando: não éramos contra a mensagem do seu Jesus, nem de Moisés, mas desde as lutas que tivemos que travar em Meca e em Medina, que compreendemos a necessidade de combater o demônio sob qualquer disfarce que tomara conta de grande parte do mundo. O que foi essa perseguição em Meca e Medina? Bom, Maomé, o profeta deles, ele começou a ser perseguido pelas coisas que ele pregava, né? E aí decidiram matá-lo. E aí ele não desanimou e resolveu fugir para Medina, deixando sua terra natal, que era Meca. Quando foi isso, gente? 622 depois de Cristo. Olha do que esse espírito estava falando. Ele parou a sua mente em 622 depois de Cristo. Estava falando dessa luta de mais de 1000 anos atrás. Então, esse ano em que o Maomé foge para Medina, saindo de Meca, em 622, houve uma grande perseguição e muitos discípulos de Maomé morreram. Essa fuga de Maomé para Meca simboliza a passagem de uma cultura idólatra para uma crença em um único Deus, que é Alá, para eles, né? Para os islamitas, o ano 622 tornou-se o ano zero.
como se começasse a partir dali. Nós cristãos acreditamos que é com o nascimento de Jesus, e para eles é essa perseguição que houve com Maomé, 622 depois de Cristo. Né? Entendido um pouquinho de história? O obsessor continua. Eu sou doutor canônico do Islã, de alta responsabilidade, com o magno dever de defender o nosso rebanho, que um dia não muito distante tomará conta da terra. Aí vai entrar o Macário, que é aquele espírito de luz que estava ali especialmente para esse diálogo. Ele diz assim: sede bem-vindo, irmão. Como vós tratais uns aos outros utilizando-se da palavra irmão, porque também pertencemos ao exército de amor de que nos fala Maomé, quando predica a respeito da fraternidade, da misericórdia, da compaixão para com todos, até mesmo para com os inimigos, temos nessa condição. Olha que estratégia boa. Já utilizou os ensinamentos de Maomé. E Maomé falava justamente do amor ao próximo, do respeito uns para com os outros, de amar até os inimigos. Isso pregava Maomé. Olha como o nosso pensamento ele é distorcido. E a gente interpreta do jeito que a gente quer e age. Muitos cristãos fizeram assim também na Inquisição, na perseguição. Para quem não fosse cristão, Jesus pregava só amor, mas quem não era cristão tinha que morrer. Olha só que incoerência. Mesma coisa com eles. Maomé pregava o amor, mas eles interpretaram que quem não fosse seguidor de Maomé tinha que morrer. Macário continua. Todos lamentamos profundamente os erros do passado, tanto aqueles que seguimos Jesus, como vós outros, que impusestes a doutrina do Islã na Arábia como ímpar derramamento de sangue. Como se pode impor fé espiritual com destruição de vidas valiosas na terra? Como culpar a ignorância por desconhecer a verdade, utilizando-se de métodos bárbaros, quando se deveria usar de misericórdia e de iluminação? Então, os cristãos erraram, perseguiram, mataram quem era de religião diferente, mas o pessoal que acredita, os islamitas, né? Os islamitas também fizeram derramamento de sangue. E é isso que ele fala. E nós vemos isso até hoje, gente. Até hoje as pessoas lá nessa região da Síria, né, da Arábia, até hoje eles, por Alá, derramam sangue, se explodem. Até hoje. A gente fica imaginando a parte espiritual de uma região como essa. Quantos espíritos não devem estar ali, ó? Se no centro espírita eles estavam com essa legião tão forte para fechar a sociedade espírita, imagina uma região como essa, da Síria, onde por Alá, por Maomé, as pessoas se explodem e matam os outros que não são de religião, né, deles. Deve ser uma coisa assim assombrosa, a parte espiritual de uma região dessa. E como eu falei, Maomé pregava justamente o amor. Olha como a nossa interpretação é deturbada, né? Macário continua. Todos somos filhos do Deus único, pouco importando o nome que se lhe atribua. Deus, Alá. O nosso Pai é Deus. Não faz diferença. Jesus reina e seu poder de amor ultrapassa qualquer capacidade humana de entendimento. Os 2000 anos que os separaram da atualidade não modificaram de forma alguma a doação da sua vida, que nos constitui a via redentora. Jesus foi o maior que passou por aqui. Nós tivemos
muitos profetas, muitos espíritos missionários, mas igual ao Cristo, não teve. Enquanto o Macário falava, o obsessor estava assim como que paralisado, não conseguia responder. Estava envolvido ali naquele magnetismo que ele tinha mesmo. Ele tinha um magnetismo muito grande. E ele não conseguia responder. Mas, após isso, após falar de Jesus, ele destravou e falou: não há muito quando da nossa decisão de acabar com o cristianismo, consideramos que muitas das denominações religiosas que o mantêm são extravagantes e sem reservas morais para sobreviver por si mesmas, estando ameaçadas de autoextinção. Tem várias religiões cristãs, mas temos católicos, temos evangélicos, dentro dos evangélicos temos várias denominações e temos nós espíritas. Mas os infiéis da terceira revelação, que somos nós espíritas, desejosos de manter na terra a ficção do reino da fraternidade, despertaram-nos a atenção e passamos a visitá-los e vê-los quão fracos e ferozes também são. Nós chamamos a atenção deles. O nosso ensino ele é diferente em muitos aspectos das outras religiões, dos católicos, dos evangélicos. A nossa grande revelação é a reencarnação. É o fato de que, se nessa vida eu não conseguir, tem uma próxima. É o fato de que, se nessa vida eu me prejudicar, vai ter uma próxima como consequência. E depois uma outra. Nós seremos perfeitos. Estamos condenados a sermos perfeitos e felizes através da reencarnação. É a nossa grande revelação. Isso chama a atenção deles, que começam a visitar e ver que nós somos fracos. Qual é a nossa fraqueza? Que a gente observou principalmente nesse livro. É a questão de pregar, de falar o que deve ser feito e não fazer. Ele continua: somos aficionados do escândalo, das acusações graves e infamações, para desmascarar essa corja de aproveitadores astutos que se encontra no poder momentâneo do movimento espírita. Então eles gostam de causar. Eles querem ver o circo pegar fogo. Quando a gente dá a brecha, aí eles aproveitam. Sim, alguns de vós sois conhecidos nossos, e estivestes naqueles dias de turbulência e de criminalidade, erguendo a adaga contra nós, dizimando-nos enquanto fluís dos nossos haveres, com a vossa sede de glória e prazer. Então, entre os espíritas, tinham alguns que viveram naquela época lá de perseguição. Isso só deixava eles com mais ódio. Eles não conseguiam esquecer o passado. Macário fala: sim, tendes algumas razões porque ainda somos espíritos imperfeitos. Isso é uma coisa que os obsessores eles cobram muito, perfeição nossa, sendo que eles também têm os defeitos deles. Eles não conseguem perceber isso. Querem fazer justiça com as próprias mãos. Macário fala: somos espíritos imperfeitos, lutando contra as más inclinações, em tentativas nem sempre felizes de realizarmos o melhor. Entretanto, vale considerar que o Mestre continua velando pelo seu rebanho. E apóstolos da caridade, mártires da abnegação, estão reencarnando nas fileiras do Espiritismo, a fim de manter a pureza dos seus postulados. Estão reencarnando entre nós, espíritas, apóstolos da caridade, mártires da abnegação,
Estamos sim. Não queria falar não, mas eu sou Alcione, gente, reencarnada. Né? Quem me dera. Ah, gente, bom, vamos focar. Então, o obsessor fica com raiva daquela colocação de Macari e fala: é muita audácia pretender submeter-me aos vossos caprichos. Ele achou que ele estava querendo converter ele ao cristianismo. Pois sei que somente existe um Deus, que é Alá, e Maomé, o seu profeta. Quando a mulher for chibatada quando merece por seu despudor e os homens forem punidos pelas iniquidades a que se entregam, o mundo islâmico estará estável e a felicidade de todos garantidas para sempre. Olha que coisa louca. Como é que a felicidade para eles está garantida? A mulher sendo chibatada pelo seu despudor e os homens punidos pelas suas iniquidades. Nada a ver com o que Maomé pregava. Macário fala. Tá vendo que é só basicamente diálogo, gente? Pode parecer um pouquinho chato, mas é um diálogo tão longo, tantas páginas de diálogo, que eu preciso colocar aqui. Né? Eu não estou colocando nem tudo, estou colocando só o que eu achei mais interessante. Mas, continuamos então. Macário fala assim: ao recepcionarmos o irmão em nossa reunião, não temos outro interesse senão o de nos aproximarmos, de nos darmos as mãos para desarmarmos o mundo, alterando o comportamento humano e fazendo as nações se respeitarem, se ajudarem, vivendo em paz. Ele não queria converter esse espírito para o cristianismo, não, de maneira alguma. Não era o objetivo dele ali. É tanto que o obsessor fala: certamente que não me pretende converter ao ridículo cristianismo. E ele responde: de maneira alguma temos essa intenção. Recorde que o irmão nos veio visitar atraído pelas nossas vibrações de amor e de paz. É claro que o esperávamos e sentimos um grande prazer em estar dialogando convosco. Olhai em volta e vereis aqueles que constituímos parte da instituição. Comovidos, orando por vós e envolvendo-vos em ternura e cordialidade. Nenhum sentimento de rancor ou de raiva. E naquele momento realmente as pessoas estavam numa só vibração. Inimigos ali, né? Grupos rivais se uniram num só pensamento. Pensamento de auxílio. Então o obsessor olha ali, vê as pessoas em prece e dá uma gargalhada sinistra, enquanto expressava-se no seu idioma de novo palavras de desacato e de infâmia, enfim. Bezerra então se aproxima da médium e afasta o espírito, fazendo com que ele adormeça, dizendo assim: ficai conosco uma semana, a fim de nos conhecermos melhor e assim mais facilmente descobrir de Jesus, que está em germe no vosso coração. Durma, durma. E aí ele adormece e é levado para um outro recinto. Certinho? Ficou chato? Espero que não, gente. Mas nós vamos ter muito diálogo, tanto nesse quanto no próximo capítulo. Tá bom? Então, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram saber, ou qualquer coisa que eu tenha falado que vocês não concordam, me procurem, me mandem mensagem. Não deixem de estudar, é muito importante continuarmos aí firmes. Vamos concluir esse livro, gente. Vamos até o final, beleza? Fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser.